Fala aí, rapaziada. Mais um vídeo no ar. Tô até incrédulo. Eu ia virar aqui o celular, pera aí. Os times já saíram. O Santos já saiu, né? O Botafogo ainda tá ali no campo. É uma partida que o Santos correu bastante. Eu falei ontem, né? No pré-jogo. A diferença física dos dois times é absurda. E se mostrou hoje. O Santos, depois dos 30 minutos, morreu. Não conseguia correr e não era... Você pensa um pouquinho assim, talvez a falta de concentração. Eu acho que até foi no primeiro gol. Mas não foi só isso. Foram ali, cara, alguns... Como é que eu posso dizer? Alguns momentos ali que o Santos fechou muito bem. Que o Santos fez alguns... limitou legal o Botafogo. O Botafogo não conseguiu chegar pelo meio, tabelando tanto. No primeiro tempo não teve nenhuma finalização, por exemplo, no gol do Botafogo. Tá, e o Santos abriu o placar naquela boa jogada do Jean Lucas. E ele dá um belo corte no Adrielson, faz o gol. Mas foi só isso. O primeiro tempo até um pouco... foi segurando bem, né? No segundo tempo, o Santos não manteve o nível de imposição que tinha. E aí é o que eu falei, repito, do pré-jogo. Caiu demais o nível físico, não conseguiu segurar. O Lucas Lima, que fez uma boa partida aberta pela direita, correu bastante, mas já estava cansado. O Jean Lucas, que jogou demais, dominou o meio de campo, caiu também. O pessoal falou muito da mudança de formação, mas eu não achei tanto. Por exemplo, jogou com 3 abertos na frente. Foi mais ou menos ali trocando para um 4-2-3-1 para também um 4-2-1-3, que seria o Jean, esse 1 ali na frente, o Lucas Lima aberto na direita, o Mendonça na esquerda e o Marcos Leonardo no meio, né? O Marcos fez uma baita partida, o Lucas Lima correu bastante. O Mendonça não dá, ele matou todas as jogadas, não tem condição. Bola aérea. Botafogo quase vira o jogo. Rodrigo Fernandes tira uma bola em cima da linha. O Botafogo empata numa cabeçada do Adrielson sozinho, que eu nem achei tão culpa do Vladimir, mas a zaga deixou o cara subir sozinho. Na esquerda, o Dodô tava bem no primeiro tempo, depois cansou no segundo, aí saiu. O Inocêncio, não que tenha feito nada errado, mas a gente sabe também tem as suas limitações. Chegou na frente, errou alguns lances ali, alguns domínios e tal, enfim. Luan Dias também entra limitado. Eu vou me limitar a dizer que ele é limitado, só isso. E aquilo, a gente volta naquela. Jogador bom custa caro. Jean Lucas é a prova. 32 milhões de reais nele. Dominou o meio de campo enquanto esteve em campo. Depois cansou, saiu. E aí o nível do Santos caiu drasticamente, né? Assim, se jogar dessa forma contra equipes menos qualificadas, vai conseguir a vitória. Mas contra o líder não basta. Tem que ser 100% o jogo inteiro. Teria que ter mais qualidade também na hora de atacar. Porque pra mim, dependeu muito do individual para atacar. Um belo cruzamento do Lucas Lima, uma boa movimentação do Marcos Leonardo. No primeiro gol, o Jean Lucas. A defesa, repito, conseguiu fechar bem os espaços na primeira etapa, na segunda nem tanto. E na bola aérea sofreu. Enfim, é isso. Uma equipe limitada contra uma equipe que lidera o campeonato. Eu me surpreendi demais. Eu falei para vocês no pré-jogo ontem que se tivesse um empate eu já acharia bom. Mas é que da forma que veio, acabou não sendo tão bom, né? O Santos abriu 2-0, ninguém esperava isso. E o segundo gol foi com 35 minutos do segundo tempo. E aí depois toma o gol do Tiquinho aos 38 e do Adrielson aos 42. Enfim, e as substituições também mostram a limitação do elenco, né? Você tira Jean Lucas e Dodô e entra Inocêncio e Luan Dias, a qualidade cai demais e acontece isso. Não que tenha sido culpa deles em si, mas nenhum dos dois fez nada. É complicado, é bem complicado. Não tem muito o que falar. Hoje se eu fosse colocar na conta de alguém, seria mais na conta do técnico. Um pouco da desatenção também. Enfim. Tô olhando a tabela aqui, o Santos volta para o 14º, passa o Corinthians, agora tem 17 pontos. O Goiás venceu o Cruzeiro, então saiu da zona. O Bahia entrou, então o Santos está só a 3 pontos da zona de rebaixamento. Primeiro lá é o Bahia com 14, o Santos tem 17.
É uma partida que poderia ter vencido o líder. Repito, poderia ter vencido o líder. Amanhã, Vasco e Atlético Paranaense, Coritiba e Flu fecham a rodada. Aliás, o Vasco é daqui a pouco. 6h30, né? Vasco e Atlético Paranaense daqui a pouco. O Santos tem que secar o Vasco, que é o último, né? Mas enfim. Coritiba é o 18º com 11, amanhã contra o Flu. E o Santos na próxima rodada pega o Flu, inclusive. Enfim, complicado. Poderia ter vencido. Fica um gosto muito amargo. Correu bastante, mas repito, acho que faltou um pouquinho de atenção, faltou um pouquinho de concentração. Manter a pegada do primeiro tempo. Faltou treinar mais o ataque, repito. Enfim. Não tem o que dizer. Tem que contratar. E outra coisa, pra finalizar. Um time que tava todo cagado de medo de tomar um empate no fim e tomou. Time mentalmente muito abaixo também, além do físico. Tá? Os auxiliares técnicos do Santos estão montando aqui. Vai ter um treino daqui a pouco ali, ó. Estão montando as coisas ali pra ter um treino que o Turra sempre faz depois das partidas. Então é isso, rapaziada. Santos 2, Botafogo 2. Deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós. Até a próxima e valeu!